Boa noite, pessoal. É uma alegria retornar aqui a essa casa que eu sinto como sendo minha própria casa, pela alegria, pela amizade, pelo carinho com que sou recebido. Então, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe do Broward Spirit Society. E hoje eu estou mais um pouco emocionado pela presença aqui de uma pessoa muito querida, que é o Rodrigo Peralva. A última vez que vim aqui, nós falamos sobre a reencarnação de Allan Kardec em Chico Xavier, e um dos testemunhos principais que nós apresentamos é justamente do avô dele, Martins Peralva Sobrinho, que eu considero como sendo meu pai espiritual, pelos 30 anos de convivência que tivemos, mais de 30, né? Quase 40 anos. E eu falo com vocês que depois de Chico Xavier, era a pessoa mais sensível, delicada, educada e humilde que eu conheci, o Martins Peralva. Então, muita alegria a gente estar aqui com o Rodrigo, a esposa dele e a filha. Muito obrigado pela presença. Eles estão morando aqui nos Estados Unidos, né, em Gainesville. E, portanto, 5 horas de viagem, é uma honra, né, recebê-los aqui, esse esforço todo para vir aqui nos ouvir. Muito obrigado. Nosso tema pode parecer... Como é que mexe aqui? Da outra vez deu problema, hein? Nosso tema é a vida extraterrestre, segundo a obra de Kardec e de Chico Xavier. E é interessante porque, até hoje, quando a gente fala nisso, nos centros espíritas do Brasil, do mundo todo, as pessoas falam, e há locais que até não querem que a gente fale, toque no assunto, como se fosse um tabu, né? E a gente não entende por que este tabu, uma vez que Allan Kardec, o nosso codificador, né, já tocou neste assunto há quase 160 anos atrás, colocando a questão da pluralidade dos mundos habitados como sendo um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. O próprio codificador do espiritismo, quando ele elabora o livro dos espíritos, não é? E todos os livros seguintes, ele vai colocar, principalmente no livro dos espíritos, 14 princípios básicos da doutrina espírita. E quando ele faz isso, ele vai, dentre esses 14 princípios básicos, ele vai estabelecer um que ele mesmo chamou e denominou de pluralidade dos mundos habitados. Ora, se os mundos são habitados, existem seres extraterrestres, é ou não é? É uma questão lógica. É uma questão que vem desde o século XIX. E por que hoje, em pleno século XXI, mais de um século e meio depois, não se fala, não se discute, não se estuda este assunto dentro do movimento espírita? Não é? É interessante isso, eu não entendo por quê. Então nós vamos nos basear justamente nisso. Este assunto também não é novidade em Kardec, porque ele foi tratado por Jesus há 2000 anos atrás. 20 séculos atrás, Jesus de Nazaré já falava sobre o assunto. Então, nosso tema vai discorrer aqui, nós vamos discorrer sobre a fala de Jesus, de Kardec, de Emmanuel e Chico Xavier, dentro do Espiritismo, acerca disso. A fala de Jesus todo mundo conhece. Está lá no Evangelho de João Evangelista, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vou-lo teria dito. O próprio Cristo nos orientando. Obviamente ele não podia entrar em detalhes, naquela época não existia conhecimento científico suficiente, não existia maturidade da
da própria humanidade terrestre para compreender a vida além, até mesmo além da matéria, além da vida terrestre. E por isso ele falou isso de forma das moradas, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, ele nos teria dito. E como eu disse, Kardec vai colocar na codificação espírita esta questão como pluralidade dos mundos habitados. E Chico Xavier falou sobre esse assunto. É engraçado que a gente vê até pessoas de uma certa projeção no movimento espírita dizer: Chico Xavier nunca tratou sobre este assunto. Né? Parece que a pessoa não conhece ou não leu a obra de Chico. A obra de Chico Xavier, hoje composta de 499 livros publicados, livros da sua psicografia ou então de entrevistas, em que ele respondia as perguntas em nome de Emmanuel. Quer dizer, não era sozinho o Chico, não, é Chico e Emmanuel, a dupla dinâmica, né? Chico e Emmanuel. Muitas dessas entrevistas foram também transformadas em livros e as informações estão aí a mancheias. Basta que nós as acessemos. Quer dizer, o livro não foi feito para ficar na prateleira, não é? Tem gente que compra livro até, principalmente em feira do livro espírita. Sai carregado de livro, chega lá, chega em casa, põe na prateleira e fica lá na prateleira. Não dá, né? Nós temos que estudar, temos que buscar essas informações que estão aí para a nossa orientação. Quando nós fizemos esse slide, Chico tinha 497 livros publicados. Hoje são mais 2. Você veja que mesmo depois de morto, o homem continua trabalhando, né? Mais de 60 livros foram publicados depois da desencarnação dele. No curso também das duas partes, nós vamos falar sobre o que ele nos falou pessoalmente em algumas oportunidades lá em Uberaba sobre este assunto. E como eu disse, a obra de Chico Xavier, a obra psicografada de Chico Xavier, vai trazer importantíssimas informações sobre a vida extraterrestre, né? Através desses livros magníficos que foram chegando aí ao nosso entendimento através dos espíritos que os escreveram. Eu pus aqui alguns principais livros que vão tratar deste tema. Vou voltar aqui. A Caminho da Luz, de Emmanuel, fala sobre o tema. Justiça Divina, de Emmanuel, também traça alguns apontamentos sobre a vida extraterrestre. O livro Renúncia, que foi o último romance épico psicografado por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, também vai tratar do assunto. Também de Emmanuel, O Consolador, e de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Da mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, que foi as primeiras mensagens que Chico Xavier recebeu em 1927. O slide está pulando, não é por minha conta não, viu, gente? É um espírito, tá querendo que eu passe depressa o assunto. Mas o Cartas de uma Morta, Chico Xavier vai receber da mãe dele em 1927, são as primeiras mensagens que ele psicografou. As primeiras mensagens que Chico Xavier psicografou trataram sobre a vida extraterrestre. 1927. Foram transformadas em livros somente em 1935, no livro que está ali na ponta, Cartas de uma Morta, né? E também no livro Não Será, em 2012, editado pela doutora Marlene Nobre pela Folha Espírita de São Paulo, contém as entrevistas minhas sobre o assunto a respeito do que Chico Xavier me falou. Mas agora nós vamos a 1971. Aí está Chico Xavier em 1971, né?
lá no programa Pinga Fogo. Até hoje, no Brasil, o programa televisivo de maior audiência da história da televisão brasileira. 94% dos televisores brasileiros estavam sintonizados na TV Tupi de São Paulo para assistir Chico Xavier, durante 4 horas e meia de programa. O primeiro, no primeiro semestre de 1971, e o segundo programa antes do Natal do mesmo ano. Programa chamado Pinga Fogo, que virou DVD, a pessoa pode assistir hoje, virou também livro, tem os livros, o livro do Saulo Gomes, por exemplo, jornalista da época que entrevistou o Chico. É mais completo, inclusive, da editora Intervidas, ligada à distribuidora Candeia, ele é mais completo porque ele tem a transcrição literal de tudo que foi perguntado e tudo que Chico respondeu. É o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, do Saulo Gomes. E nessa ocasião, o Chico vai dizer, nós vamos ouvi-lo dizendo isso lá, porque nós trouxemos o vídeo desse trecho. E nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Olha como o Chico fala aqui uma coisa importantíssima. Nós espíritas não temos a tarefa de desvendar isso, não. Não é tarefa do espiritismo, não é tarefa da mediunidade desvendar o assunto acerca da vida extraterrestre. Isto é tarefa de quem? Olha lá, da ciência. A própria ciência terrestre vai chegar nessa conclusão. E hoje nós temos um instrumento na Terra, que aliás agora é 24 de junho desse ano, vai completar 60 anos de existência, aliás 70 anos de existência, que é a ufologia, né? O estudo, a busca de informações, de pesquisas acerca do fenômeno chamado por nós de objetos voadores não identificados, ou discos voadores, em português OVNIs, em inglês UFOs. A ufologia é uma ciência que está completando, se tornando uma ciência que está completando em junho 70 anos de existência, né? Então, olha aí o Chico falando. São os tempos novos, nós estamos no limiar desses tempos novos. E aí, muita gente até assusta, né? Quando põe aí os extraterrestres de acordo com a descrição de alguns. E Chico vai dizer assim, no programa Pinga Fogo de 1971. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Nós fazemos parte de uma família universal. Que não somos o único planeta, o único mundo criado por Deus. Isto é sinal do novo mundo. A partir do momento que deixa de ser novidade, deixa de ser maravilhoso, deixa de ser hipotético, ou deixa de ser piada também, esta realidade fundamental que nós, como humanidade, somos irmãs de outras múltiplas bilhões de humanidades espalhadas pelo cosmos. E isso Chico Xavier vai falar claramente em 1971, ao vivo na TV brasileira, e é a primeira personalidade religiosa do mundo que tem a coragem de assumir esta realidade diante das televisões, num programa ao vivo. Até então, nenhuma outra autoridade religiosa de qualquer credo, de qualquer escola religiosa ou espiritualista, havia de público assumido este ponto, como Chico assumiu no programa Pinga Fogo. Então vamos ouvi-lo, são alguns minutos, 6 minutos,
a gente vai aqui tentar. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico sabia das coisas, né? E aqui nós vamos pontuar algumas frases, algumas falas dele. Por exemplo, o programa é de 1971. Vocês ouviram aí ele dizer a respeito dos próximos 50 anos, não foi? Claro, né? Chico Xavier é quem disse, não foi eu, não. Para mim,
em conversa particular com ele, em 1986, ele vai dizer que o início deste prazo de 50 anos começou quando o homem pisou na Lua. Quando os norte-americanos, aqui bem perto de vocês, né, lançaram a Apollo 11 em Cape Canaveral e daí algumas horas, alguns dias, desceram no solo lunar. Dia 20 de julho de 1969. E qual que é a condição? O Chico também fala nisso. Qual que é a condição? Ele fala, se nós fizermos por merecer. Não foi isso que ele disse? No final da exposição dele, se nós fizermos por merecer, nós teremos grandes conquistas no futuro, depois deste prazo de 50 anos, que começou em julho de 1969, e ele fala uma coisa também importantíssima aqui. Se nós vencermos o período ou o impulso bélico da humanidade terrestre. Se nós, como nações, como coletividades responsáveis, principalmente aquelas que estão no comando das forças armadas mais armadas do mundo, não é? Estados Unidos da América do Norte, Grã-Bretanha, França, a Itália, a Rússia, a Índia, o Paquistão, enfim, principalmente as nações que têm o poder nuclear, se vencerem o impulso bélico, nós vamos sim merecer uma nova fase, uma nova aurora para a humanidade. É sobre isso que nós tratamos no DVD Data Limite, segundo Chico Xavier, que é baseado também no DVD e no livro Não Será em 2012. Também depois foi feito o livro Data Limite, segundo Chico Xavier, colocando exatamente o momento crucial que nós estamos vivendo. Porque nós estamos hoje, gente, nós estamos em 2017. Nós estamos no final do período de 50 anos. São 2 anos e meio apenas para que esse período de exceção, revelado por Chico Xavier, seja vencido. Mas é preciso que ele seja vencido em paz. É preciso que a humanidade terrestre supere o seu, vamos dizer assim, o seu impulso autodestrutivo. Para que as nações de grande responsabilidade, e principalmente aqui, os Estados Unidos da América do Norte, a China, nós esquecemos da China, né? E todos que tenham um poderio militar de armas de destruição em massa, não as utilizem e não as coloquem à disposição da matança. Porque somente assim a humanidade vai prosseguir, vai progredir, vencendo a partir de 2019 num aceleramento do progresso. Porque o Chico vai me dizer o seguinte, ele vai me dizer, se e somente se a gente vencer esse período de 50 anos em paz, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Avanços no campo da ciência, no campo da medicina. Ele chega a especificar que a medicina chegaria a descobrir a cura de todas as doenças do corpo físico. Veja que maravilha, não é? No campo da sociologia, da economia, onde haverá mais progresso e mais acesso a todas as populações, independentemente de onde se situam, não é? Chico também vai falar sobre os extraterrestres. Por quê? Porque ele fala comigo, a partir e somente a partir de julho de 2019, se a humanidade vencer o teste dos 50 anos, é como se nós estivéssemos diante de uma prova. Nós todos da humanidade terrestre, encarnados e desencarnados, porque as sociedades encarnadas e desencarnadas se interpenetram. Uma não está dissociada da outra, não é?
se nós vencermos essa prova. Nós estamos diante de uma prova. E esta prova é vencer esses 50 anos sem guerra nuclear, sem a chamada Terceira Guerra Mundial. Tem que avisar isso pro Trump, né? Tem que avisar para todo mundo. Porque começa em nós, não é? A guerra começa em nós. Começa em cada lar, começa em cada instituição. E nós todos temos que ter. Aliás, o Chico fazia uma recomendação, e ele fazia isso. Não é coisa para inglês ver, não. Ele fazia isso. Orar pelos governantes das nações mais militarizadas. Ele orava naquela época, 1986, pelo presidente dos Estados Unidos da América, pelos primeiros ministros da Europa, da Rússia. Naquela época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Foi antes da abertura do Gorbachev. Ele sempre orou por esses governantes. Para quê? Para que eles sejam iluminados nos momentos de decisão, porque, sem dúvida nenhuma, as tentações podem sim surgir. Não é? E, principalmente, precisamos domar esse impulso guerreiro para não irmos para a destruição. Porque ele vai me dizer o seguinte: se a humanidade vence esses 50 anos e, a partir daí, entra num estado de progresso acelerado, nós já em 2057 entraremos, a Terra como um todo, entraremos na condição dos mundos em regeneração. E aí sim, nós integraremos a comunidade dos planetas, das civilizações extraterrestres que estão vivendo na condição de mundos em regeneração. E aí o que ele falou em 1971 vai fazer sentido. Nós vamos entender que não somos o único planeta criado por Deus, o único mundo criado por Deus, e que fazemos parte de uma grande família universal. Aí, para fazer o advogado do diabo, eu falei com ele: Chico, e se a gente cair na tentação e ocorrer a guerra nuclear? Quando é que esse mundo em regeneração vai chegar? E ele falou comigo: ih, meu filho, aí você pode colocar o ano 3000. Nós teremos 9 séculos de reconstrução. Aí eu pergunto a vocês querem trabalhar no mundo regenerado já nessa encarnação? Não é? Para nossos filhos e netos, nessa encarnação? Ou vocês querem ficar 9 séculos de luta reconstruindo o que será destruído? Hein? Claro, a opção só tem um caminho. O caminho é da paz. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O caminho é da paz e do progresso constante. Por isso nós estamos diante desse desafio. A transição planetária é um desafio dos tempos atuais. Nós estamos vivendo o auge da transição planetária. Tudo está em ebulição, né? E nesse auge, qual que é o foco, qual que é o objetivo? É chegar nesse ponto aqui, ó, de mundo em regeneração. Nós estamos saindo da condição de mundo de expiações e de provas. Qual que é a característica do mundo de expiações e de provas? Materialismo, né? Egoísmo, orgulho, vaidade. Isso é a característica de mundo de expiações e de provas. Qual que é a característica do mundo em regeneração? Não é mundo perfeito não, viu, gente? Tem muita gente que confunde isso. Mundo em regeneração é ainda um mundo que tem dificuldades, mas a maioria da população trabalha para a fraternidade, para a concórdia, para a paz, para a união, não é? A maioria trabalha em favor da própria coletividade. E, de certa forma, nós espíritas e tantas outras escolas religiosas do mundo que trabalham também pela paz já estão vivendo o mundo de regeneração. Né? Aliás, o espírito de Dr. Barry fala para Kardec, está no livro A Gênese, capítulo
18, sinal dos tempos, ele fala: trabalhais não para o presente, mas para o futuro. O Espiritismo é um trabalho direcionado para o futuro da humanidade. Nós estamos semeando o futuro da humanidade, preparando o terreno para que essa semente saia do solo, cresça, floresça e dê frutos. Para o quê? Para o futuro. O mundo de regeneração é o futuro. E nesse mundo de regeneração, nós estaremos integrados na grande comunidade planetária, interplanetária, melhor dizendo, dos mundos à nossa volta. Só para pontuar, por que nós sabemos que nós estamos nesse ponto da transição planetária, Kardec vai dizer no item 10 do capítulo 18 do livro A Gênese o seguinte: anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade, a Jesus, pois, foi lícito dizer, olha só, Kardec afirmando que foi lícito a Jesus, nosso Senhor e Mestre, dizer isto, que o fim, que ela, ou seja, a transição, né, o fim do velho mundo, isso aí muita gente confunde, não é fim do mundo não, gente, fim do velho mundo significa fim da época de expiações e de provas, mas ao mesmo tempo é o início de uma outra época, a época da regeneração. A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela, ou seja, a transição, se assinalaria por fenômenos extraordinários, 4 coisas. Fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais do céu. Fenômeno extraordinário, só a vida de Chico Xavier é um fenômeno extraordinário, né? Nós aqui não temos, infelizmente, um Chico Xavier, cada um de nós em nossa família. Se tivéssemos, nós já estaríamos no mundo feliz, né? Mas não. É um missionário que veio do alto para espalhar amor, concórdia e sabedoria, para dar esse impulso para que a humanidade pudesse prosseguir. Tremores de terra, olha aí o que está acontecendo. Isso aí é patente. Do ano 2000 para cá, aumentou e muito a frequência de terremotos, de tsunamis no mundo. Flagelos diversos, vários tipos de flagelos, né? No campo da saúde, no campo das disputas, isso aí está em toda parte. Vamos nos fixar no último, sinais do céu. O que Kardec quis dizer com isso? Sinais do céu. Que, aliás, ele está remetendo à fala do Cristo, que haveriam sinais no céu. Eu não tenho a menor dúvida de dizer e afirmar que é exatamente o fenômeno das aparições de objetos voadores não identificados. Que ninguém sabe o que são, de onde vêm e o que estão fazendo aqui. Mas eles estão aí, né? Tanto é que não é coincidência, olha só, não é coincidência que o fenômeno de Roswell, aqui nos Estados Unidos, inaugurou para o mundo a chamada ufologia. E qual foi o dia que isso aconteceu? 24 de junho de 1947. 24 de junho é o dia de João Batista. É o dia do Espírito da Verdade. João Batista, lá no Brasil nós comemoramos o dia de São João, não é? O dia de São João é 24 de junho. É o dia que a Igreja Católica e as igrejas cristãs ortodoxas dedicam a João Batista, o precursor de Jesus, o primo de Jesus, que veio o quê? Veio preparar o caminho para Jesus, né? João Batista atribuía a si a tarefa da verdade. E após a verdade viria o amor, não era assim? E justamente nesse dia que ocorre um dos maiores fenômenos de aparições registrados no mundo e se inaugura no mundo essa ciência. Eu vou chamar de ciência, muita gente
acha que não é ainda uma ciência, mas está no caminho de ser, né, da ufologia, que nada mais é isso aqui, ó, que Kardec menciona no capítulo 18 da Gênesis, sinais do céu. Sinais do céu que aparecem. E a frequência, outro dado interessante, isso não sou eu que estou falando não, isso é a ufologia que fala. A frequência da aparição desses objetos, que era bem reduzida antes de 1947, ela começa a ter um pico. Quando? Justamente durante as explosões das bombas, das primeiras bombas nucleares aqui nos Estados Unidos, no Novo México, quando os Estados Unidos estavam experimentando a potência nuclear do átomo, não é? E a partir daí, principalmente a partir daí, começam a aparecer os extraterrestres, os objetos voadores não identificados, preocupados. Não pensem em vocês que eles estavam nos aplaudindo, não. Viu? Que Chico vai me explicar muito bem isso. Preocupadíssimos conosco. Preocupadíssimos conosco. Aliás, recentemente, até eu acho que foi ontem ou anteontem, eu publiquei no meu Facebook, um dos astronautas, Edgar Mitchell, que participou da Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez, não é? Ele foi o segundo homem que pisou na Lua. O Edgar Mitchell, antes de desencarnar, ele desencarnou ano passado, antes de desencarnar, ele, numa entrevista, ele afirmou que os extraterrestres impediram a Terceira Guerra Mundial. Interviram diretamente na Terra, nas sociedades terrenas, impedindo que nós fizéssemos essa burrice de entrarmos numa Terceira Guerra Mundial. Isso tudo faz muito sentido, né? Vamos ver, agora, como eu disse no início, o assunto não é novo, o assunto é antiquíssimo. Jesus já falava sobre isso. Antes de Jesus, os druidas, aliás, Allan Kardec é o nome de um sacerdote druida que viveu 100 anos antes de Cristo, lá nas Gálias, lá na Bretanha, onde hoje é a França. Os druidas, Kardec era um sacerdote druida, 100 anos antes de Cristo. Um dos princípios básicos do druidismo era justamente pluralidade dos mundos habitados. Olha só, como esse conhecimento antigo. A gente pode nos remeter também à Índia, né? Os Vedas vão falar coisas extraordinárias. Registro, inclusive, do que eles chamam de Vimanas, que nada mais eram do que naves interplanetárias, que vinham, inclusive lá tem a descrição de uma guerra no ar, com objetos voadores, não é? que se convencionou chamar de Vimanas. Enfim, o assunto é antigo. Jesus fala nisso, como eu disse, há muitas moradas na casa do meu pai, e Kardec vai falar e pesquisar sobre isso a partir do ano 1 da Revista Espírita. Já em março de 1858, há um comentário dele que diz assim: por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Ele está perguntando, por que nós vamos achar que nós somos o rei da cocada preta? Que história é essa? Nós somos o ser mais evoluído criado por Deus, o ser humano da Terra. Tenha santa paciência, né? Pensar isso é demais. Que homem sensato, pergunta Kardec, poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre as nossas cabeças foram feitos somente para recrear os nossos olhos à noite? Né? A gente sair aqui, se tiver uma noite clara, sem nuvens, e a gente vai admirar aí os bilhões e bilhões de estrelas, constelações, galáxias,
Só em número de galáxias, chegou-se à conclusão muito recentemente, há menos de 6 meses atrás, que são 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões, eu acho que nem cabe na nossa cabeça esse número, né? 2 trilhões de galáxias. Olha, a nossa Via Láctea é uma sozinha, é umazinha galáxia, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia. É uma, entre 2 trilhões. Quantos sóis tem a Via Láctea? Alguém sabe responder? Se achava, há 5 anos atrás, se achava que eram 200 milhões de sóis. Aliás, desculpa, 200 bilhões de sóis. Agora chegou-se à conclusão que são 600 bilhões de sóis. E o nosso solzinho aqui é um. É um solzinho só, gente. Diante de 600 bilhões de sóis, estrelas, que são sóis? São estrelas. Um Sol é o nosso Sol. 600 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, na nossa cidade interplanetária, que é uma cidade, mas existem 2 trilhões de cidades. E nós, seres humanos, somos os únicos inteligentes, seres pensantes, inteligentes, criados por Deus. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Aliás, a fala é de propósito, é pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito maior do que a nossa pretensa vaidade pode supor. E, naturalmente, isso tudo não está vazio, não. Isso tudo tem vida, tem movimento em todas as partes, né? Por isso que Kardec está espantado, perguntando, mas será possível que alguém acredita? Olha eu fazendo bobagem. Será possível que alguém acredita que tudo isso que está à nossa volta é só para refrescar os nossos olhos, só para encantar as nossas visões à noite? Não é possível, né? Ele pergunta, qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos, milhões de terras invisíveis a olho nu? Qual seria a utilidade? Se isso fosse verdade, Deus seria um grande latifundiário, né? Terra para dar e vender e só tem uma casinha no meio que tem vida. Pode ser isso? Não pode ser, né? Não faz sentido. Chegamos, pois, a concluir, prossegue Kardec, pela pluralidade dos mundos habitados. Olha só, Kardec não é o raciocínio em pessoa? Primeiro ele pergunta, para depois concluir. Naturalmente, municiado das informações espirituais, né? Chegamos, pois, a concluir pela pluralidade dos mundos habitados. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos. A doutrina é de quem, gente? É nossa? Não. A doutrina dos espíritos. E Kardec está aqui nos afirmando que os espíritos afirmaram para ele, confirmaram para ele a pluralidade dos mundos habitados, né? Todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à condição física de cada globo. Olha aqui, ele já está enunciando leis para o nosso entendimento. Todos esses globos são habitados por seres corporais. Não vamos dizer que é fumacinha não, viu? Existem corpos desses extraterrestres, né? Agora, esses corpos são apropriados à condição de cada globo, de cada mundo. Está diretamente proporcional à condição física de cada planeta. Portanto, não adianta achar que você vai mandar uma nave daqui, da Terra, pousar em Marte, nós já fizemos isso várias vezes, e fotografar a vida marciana. Porque lá é outro globo terrestre, outro planeta, né? Diferente da Terra. As condições lá são diferentes. Nós vamos falar sobre isso na segunda-feira, na continuação da palestra.
Outra questão que Kardec coloca, que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados do que nós. Opa, tem gente pior do que a gente. Graças a Deus, né? Nós não estamos tão ruinzinhos assim, não. Uma vez o Chico falou comigo assim, Geraldinho, nós não estamos no início da jornada. Nós estamos a meio caminho. Já é alguma coisa, é ou não é? E Kardec está falando isso aqui. Existem os mais avançados do que nós, os menos adiantados do que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Porque as coisas se conjugam, né? Então existem civilizações extraterrestres muito mais avançadas do que nós, como também existem aquelas mais atrasadas do que nós. Qual delas vocês querem visitar? Hein? É mais fácil a gente visitar o mais atrasado, né? Não é mais fácil? Não é não? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Vamos para frente, né? Mas prossegue Kardec. Ainda mais. Olha só. Gente, isso aqui é de uma... pouca gente discute, estuda esse texto que está na Revista Espírita, de Allan Kardec. E fala coisas surpreendentes. Surpreendentes. Vamos ver. Ainda mais. Sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles. Nós, serizinhos humanos aqui da Terra, podemos entrar em sintonia, em comunicação com seres extraterrestres. O que é isso? Mediunidade. Os médiuns podem sim receber espíritos de outros planetas. Não é nada demais isso. Isso é lógico. Por quê? A mediunidade é pensamento a pensamento. Pensamento a pensamento. E pensamento não tem barreira. E eles, os mais avançados, nos ajudam, nos impulsionam para a frente. Nos inspiram no progresso. Eu tenho certeza... Desculpem a tosse, viu, gente? Eu tenho certeza que muitos deles estão lá inspirando os físicos, astrofísicos, que são médiums também lá na NASA, não é? Em outros lugares do mundo que estão pesquisando isso. Sabemos igualmente, não só entrar em relação com eles, como obter deles informações sobre o seu estado. Eu participei no Brasil agora, o ano passado, em final de julho, no 5º Fórum Mundial de Contatados. O que são contatados? São justamente as pessoas humanas terrestres que foram contactados por civilizações extraterrestres. E nós tivemos lá norte-americanas falando, uma da Califórnia, né? uma canadense falando de British Columbia, vários peruanos, italianos, enfim, brasileiros, gente do mundo inteiro dando o recado que Kardec já dizia que ia acontecer. Qual que é o recado? Eles falando conosco, transmitindo informações a respeito do seu estado, o estado da sua civilização, do seu progresso, da sua vida comunitária, antecipando para nós informações a esse respeito. E nós vamos ver aqui que Chico Xavier fez isso. Em vários livros, Chico Xavier fez isso, recebeu informações acerca da vida extraterrestre. Sabemos igualmente, prossegue Allan Kardec, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos. Gente, isso é extraordinário. Quase 100 anos, Kardec está antecipando a ufologia. Em quase 100 anos. Isso foi escrito, aliás, mais de 100 anos, porque isso foi escrito por Kardec em 1858. E a ufologia vai surgir a partir de 1947, mas as conclusões só vão surgir mesmo a partir da década de 70. 70, 80, não é? Então,
que o espaço não é somente nos globos, onde há vida corpórea, mas o espaço é povoado por seres inteligentes. O espaço entre os planetas. A nós invisíveis por causa do véu material e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Aqui Kardec está falando dos planos intermediários, os multi-universos, né, também, ou os planos espirituais que se interpenetram entre os planetas corpóreos. E ele conclui essa fala dele dizendo: assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, ou nos planetas, melhor dizendo, no ar, nas entranhas da Terra. Kardec falando isso. Nas entranhas da Terra. Existem, dentro dos relatos de contatados, exatamente isso, que eles chamam de civilizações intraterrestres. Né? Olha aí, Kardec já dizia isso. Nas entranhas da Terra e até nas profundezas etéreas. Ainda bem que é Kardec disse isso, né, Ionara? Senão me queimavam vivo, né? Mas podem conferir que está na Revista Espírita, viu? Haverá nessa doutrina, ele pergunta agora, alguma coisa que repugne a razão? Não, não há, né? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Quer dizer, o que Kardec está colocando para nós é o que repugna a razão, é exatamente o contrário de tudo isso. Aqueles teimosos que ainda no século XXI teimam em achar que a vida inteligente só existe na Terra. Né? Não é possível isso mais. Lá na Gênese também, no capítulo 14, nós vamos ver na página 133 o subtítulo Os Fluidos, uma página muito importante de Kardec. Ele vai dizer assim: nos planetas desconhecidos que se estadeiam ao vosso redor, uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada por tais moradas eternas que vagam nos espaços. É difícil entender isso? A respeito da diversidade dentro dessa pluralidade de vida, de mundos habitados. Existe a pluralidade dos mundos habitados, isso é lógico, está lá, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas não vamos achar que é tudo igual à vida aqui na Terra. Por quê? Porque a própria doutrina esclarece. Os corpos, né, os veículos de manifestação da vida em cada planeta é proporcional à sua condição de habitabilidade física, né, espiritual, das condições atmosféricas, de combinação dos elementos materiais. Já se especula hoje, por exemplo, nós seres humanos temos alguns que a gente pode chamar de building blocks, né, da nossa vida, como carbono, oxigênio, hidrogênio, mas já se especula, por exemplo, que pode existir mundos em que esses building blocks sejam, por exemplo, no silício, um outro material, né? Então, essa vida é diversa. Olha só, Kardec fala claramente, né, uma portentosa diversidade inimaginável que se acha espalhada por essas moradas eternas. É difícil imaginar isso, nós, seres humanos? Não. Basta a gente olhar a vida aqui na Terra, não é diversa? Nós aqui na crosta respiramos o ar, não é? Estamos diante do oxigênio, do hidrogênio, estamos diante do calor, do sol. E a vida marinha, como é que é? Eles respiram como nós respiramos? Os peixes,
os mamíferos, como baleias, golfinhos. O que vocês acham? Não. Completamente diversa, né? E nas profundezas do mar, onde a luz solar não chega, a 7.000 metros de profundidade, a 11.000 metros de profundidade, por exemplo, lá nas fossas abissais do Japão, as fossas marianas, aqui no Caribe também tem fossas abissais, não é? A luz solar não consegue penetrar esse tantão de água que tem. 7, 8, 9, 10 quilômetros, 11 quilômetros de água. Não consegue. Mas, no entanto, a vida já foram lá através de veículos programados para tanto, filmando, por exemplo, caranguejos andando no fundo do mar, nas fossas marianas. Naturalmente muito diferentes dos nossos aqui nas costas, né? Peixes e anêmonas, enfim, seres totalmente, absurdamente diferentes do que nós encontramos nas proximidades da vida terrestre. E, no entanto, estão lá vivendo e aprendendo e evoluindo, não é? Imagine, então, no espaço sideral, essa profusão de planetas e luas e sistemas estelares, constelações, galáxias. É realmente fantástico. Por isso, é muito, muito fantástica essa doutrina, a doutrina espírita, que já desde quase 60 anos, aliás, esse ano vai fazer 160 anos, né? Dia 18 de abril, o lançamento desse livro, o Livro dos Espíritos. Então nós temos que comemorar muito, porque ela antecipa muita coisa. Como o Chico falou no início, eu mostrei aqui, não cabe à doutrina, naturalmente, desvendar isso, mas ela, como sendo a doutrina da verdade, ela lança o quê? Lança bases de presciência nas sociedades humanas, para que depois, a posteriori, nós venhamos a compreender o que os espíritos estavam falando há uma centena de anos atrás, há 160 anos atrás. Como hoje nós estamos diante de uma obra magnífica, que é a obra de Chico Xavier, quase 500 livros, e muitas vezes a gente se surpreende com o que está escrito ali, mas essa obra não está, ela é destinada ao futuro. Nós vamos compreendê-la a posteriori. Muitos médicos, especialmente espíritas, estão desvendando, por exemplo, a obra de André Luiz nesse aspecto, mostrando que o André Luiz escrevia através do Chico na década de 40, 50, depois foi sendo confirmado na década de 60, 70, 80, não é? E assim, sucessivamente, vamos caminhando. Um trecho interessante aqui de Kardec também é a resposta do Livro dos Espíritos à questão de número 181, a realidade multiversa. Na resposta, os espíritos superiores disseram assim: os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos, e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram. Então aqui também tem outro norte, né? Quanto mais evoluído é o espírito no carreiro da evolução, os seus corpos de manifestação são mais sutis, mas são corpos. O espírito só vai deixar de utilizar corpos, nós podemos chamá-los de corpos, de perispírito, não é? de envoltório perispiritual. André Luiz chega a classificar, inclusive, 7 corpos, né? Ele chega a falar no corpo astral, no corpo mental, no corpo causal, são vários corpos. A obra dele vai tratar disso, são 7 no total, contando com o corpo humano, o corpo físico humano, o duplo etéreo, o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. Tudo isso é o quê, gente? É corpo, é matéria. Agora, à medida em que o espírito evolui, essa materialidade deixa de ser necessária.
ela vai sendo depurada. Então, uma civilização, por exemplo, 10 mil anos mais avançada do que a nossa, terá corpos muito mais sutis, muito mais evoluídos do que os nossos. Uma civilização com 1 milhão de anos na nossa frente, para nós é inimaginável, né? 1 milhão de anos. E 1 milhão de anos não é nada na história do universo. Não é nada. Nós estamos falando que o universo, as teorias aí do Big Bang anunciam que há pelo menos 13 bilhões e 700 milhões de anos existe um universo conhecido. Universo conhecido por nós. E observável. 13 bilhões e 600 milhões de anos. Quantas civilizações se desenvolveram e evoluíram e avançaram nesses 13 bilhões e 600 milhões de anos? Só para vocês terem ideia, o ser humano terrestre, que é o Homo sapiens sapiens, não tem mulher sapiens não, pelo amor de Deus, né? Mas o Homo sapiens sapiens, aqui na Terra, evoluiu nos últimos 200 mil anos. Só isso. Não é nada, isso é um segundo na história evolutiva do universo, conhecido. Sem falar naqueles que a gente não conhece, né? Nesse livro aqui, extraordinário, agora vamos sair de Kardec e entrar em Chico Xavier. O livro é o Consolador. Assim como Kardec fez pergunta aos espíritos, e eles responderam no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, no início da mediunidade de Chico Xavier, os espíritas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e Pedro Leopoldo fizeram perguntas a Chico Xavier, pedindo que Emmanuel respondesse. Essas perguntas foram transformadas pela Federação Espírita Brasileira no livro O Consolador. Na questão 73, pergunta-se: a humanidade terrestre é idêntica a doutros orbes? O que Emmanuel... Olha só a sintonia de Emmanuel com Kardec, hein? Nós acabamos de mostrar para vocês a pergunta 181 do Livro dos Espíritos, né? Dizendo que os corpos são proporcionais à evolução de cada espiritual e material de cada globo. E aqui Emmanuel vai dizer: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Ou seja, não, as humanidades de outros mundos, dos mundos extraterrestres, não são semelhantes à Terra, à humanidade terrestre. Do ponto de vista físico. Por quê? O ponto de vista físico pressupõe determinada condição pré-existente de temperatura, de pressão, de associação da matéria, ambiente, da existência de determinados elementos físicos, como, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, não é? Para que a vida se organize, como aqui na Terra se organizou, né? Mas Emmanuel coloca a importantíssima ressalva: não é igual, nem pode ser igual, mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E, examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. Embora, então, sejamos diferentes, nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos uma família, né? E é extraordinário a gente ver, nós vamos ver isso na segunda-feira, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, depois de desencarnada, ela desencarna em 1915. Ela é convidada pelo mentor espiritual dela a visitar Marte, a visitar Saturno, a visitar um planeta em outra estrela, em outro sistema estelar trino, que ela descreve com muita beleza, né? E fica impressionada, por exemplo. Para ela, Dona Maria de São João de Deus, os seres que ela vê em Saturno são feios, são horrorosos, para ela.
embora fossem de uma capacidade intelectual, cultural e espiritual muito mais avançada do que nós podemos pressupor. Agora, uma das páginas mais lindas, mais brilhantes da psicografia de Chico Xavier é de autoria, a respeito desse tema, é de autoria do espírito de André Luiz. Neste livro, Evolução em Dois Mundos, aqui temos duas capas, né, a mais antiga e a atual, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Logo no início do livro, André Luiz vai comparar, para efeito didático, o que ele faz para nós? Ele compara a nossa Via Láctea, ou seja, a galáxia na qual o sistema solar está integrado. Ele compara essa galáxia toda, que a ciência de hoje já falou que existem nesta galáxia, Via Láctea, 600 bilhões de estrelas, 600 bilhões de sóis. Ele compara isso tudo a uma grande cidade interestelar. Isso é belíssimo. E sobre isso, como que se formou tudo isso? Né? Que é claro que precisa ter uma inteligência superior, muito superior à inteligência humana, para coordenar tudo isso. E ele diz assim: o fluido cósmico universal é o elemento primordial, onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então ele compara não somente aqui o universo inteiro, como se fosse um oceano, né? E cada galáxia, cada agrupamento estelar pode ser comparado a um peixe nesse oceano. Nele operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradas que perduram por milênios. Então aí ele está falando dos grandes engenheiros e arquitetos siderais. Nós podemos ver, mais tarde ele vai falar sobre isso, e Emmanuel vai falar isso no livro A Caminho da Luz, que Jesus, quem é Jesus nessa história? Jesus, nosso Senhor e Mestre, é uma dessas inteligências gloriosas. A condição evolutiva dele está dentro dessas inteligências. Por isso que nós o chamamos de Cristo. Porque não é um ser humano, é um ser de categoria angelical que já passou pela humanidade. Emmanuel chega a dizer que os planetas onde Jesus evoluiu já se perderam na poeira dos séculos. Já não existem mais. Já se desfizeram. Né? E não é difícil imaginar isso, sendo ele o organizador da Terra, aquele que presidiu a formação da Terra. Nós sabemos hoje, pela ciência terrestre, que a Terra foi formada cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. 4 bilhões e meio de anos atrás. Ora, Jesus já era neste tempo, porque ele presidiu a formação da Terra. Não? Ele já era o que ele é naquela ocasião. Portanto, é uma dessas inteligências gloriosas que tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, quais moradas que perduram por milênios. Formam assim, diz André Luiz, impérios estelares, e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Então tudo tem uma lógica, tudo tem um objetivo definido, né? Nada é o acaso, não existe a teoria do caos, como muitos pressupõem na Terra, não é? Os materialistas gostam muito da teoria do caos, que as coisas se juntam por acaso, não é? Para formar a vida, para formar os planetas, por acaso, tudo no caos, que tudo vai trombando aqui e ali, até que surge uma condição extraordinária e a vida surge. E alguém já disse, já brincou, que se isso fosse possível, não é?
se a teoria do caos fosse possível, bastava jogar aí na I-95 vários entulhos de ferro e restos de construção, não é? E do nada surgiria um Boeing 747 ali, que por acaso ia se juntando e se formando ali um avião que sairia voando aí no aeroporto de Miami, né? Não tem condição, né, gente? Tudo aí tem um objetivo. Qual que é o objetivo? É unir matéria, espaço e tempo. São três coisas fundamentais, que na realidade são uma só, porque Einstein, na teoria da relatividade geral, no início do século XX, hein, gente? Olha, isso é coisa velha. No início do século XX, ele identificou que tudo isso é uma coisa só. Matéria, espaço e tempo. São forças que estão à disposição dos seres para que eles evoluam, para que eles progridam. Agora, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai falar mais especificamente aquilo que eu disse sobre a Via Láctea, comparando a Via Láctea a uma grande cidade interestelar. E é muito interessante porque, aliás, esse é um dos livros que eu mais gosto de Chico Xavier. Fantástico. Esses dois últimos, A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e A Caminho da Luz, de Emmanuel, quase que se complementam um no outro, mostrando a evolução espiritual desses dois espíritos que não por acaso foram escolhidos para nos trazer essas informações. Mas vamos lá o que ele diz. Tomando o sol, Emmanuel acaba com a gente aqui, né? Mas tudo bem. Tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício. Então ele compara o sistema solar, o sol, que é o astro-rei, não é? O centro da organização do nosso sistema estelar, e os planetas na sequência, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, enfim. Cada um deles, ele compara a um pequeno edifício, onde cada planeta seja, portanto, um andar deste pequeno edifício. A Terra, portanto, seria o terceiro andar, né? Aí eu pergunto a você, se nós, seres humanos, por que os extraterrestres vão interessar pela Terra? Ora, vamos raciocinar. Se nós moramos no terceiro andar, a gente pode brigar à vontade entre nós. Mas pôr fogo no terceiro andar a gente não pode. O que vocês acham? Alguém aqui é síndico de condomínio? A gente deixa isso acontecer? Não deixa, né? Porque se eu puser fogo no terceiro andar, vai afetar o quarto, o quinto e o escambau, né? Se eu destruir, pegar uma bomba e trazer para dentro de casa para matar minha família inteira, essa bomba pode, sim, destruir o prédio inteiro. Porque o prédio pode cair, é ou não é? Por isso é que eles se interessam por nós, porque a nossa ignorância pode levá-los à ruína. E é por isso que eles estão, sim, interferindo na evolução terrestre. Porque eles não podem deixar que nós venhamos a nos autodestruir. Porque a nossa autodestruição pode significar destruição para eles também. Né? Então nós somos um prédiozinho. Um prédiozinho, Emmanuel fala assim. Nossa casa não é a mais humilde. Graças a Deus, não estamos tão ruins, né? Não é a mais humilde, mas inúmeras... Mas é de periferia, viu, gente? O Sol é um prédiozinho de periferia na Via Láctea. Não é grande coisa, não. Para vocês terem ideia, a frequência de estrelas do tamanho do Sol, com a mesma luminosidade, com a mesma temperatura, é cerca de 60% das outras estrelas. Então nós somos bem comunzinhos, viu? 60% das estrelas na Via Láctea são como o Sol é. Agora Emmanuel fala uma coisa interessante. Aqui é para nos humilhar, né? Ele fala assim. Mas, além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse. Aí ele vai citando as estrelas, como Betelgeuse, Arcturus, Antares,
e muitas outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Dá para imaginar? Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Isso ao invés de nos colocar para baixo, até nos estimula, né? Nos estimula a sonhar, a buscar o mais alto. Nós, seres humanos, nós temos os pés pregados no chão para que a gente fique bem preso na nossa realidade presente. Mas nós temos a cabeça no alto da nossa organização física para que a gente olhe para o céu, para que a gente olhe para cima, para que a gente aspire a progredir. Aspire a olhar para o alto, para cima. E olha as maravilhas que estão aí à nossa disposição. É muita coisa. Neste livro nós vamos encontrar muita informação importantíssima, e uma delas sobre o degredo de Capela. Né? Capela, uma estrela na constelação do Cocheiro, que dista cerca de 90 anos-luz da Terra, uma estrela binária, um sistema estelar binário, são duas estrelas na realidade, né? E aqui Emmanuel vai dizer que no passado distante houve uma migração de espíritos impenitentes, revoltosos, teimosos. Capela naquela ocasião estava exatamente no ponto que a Terra está hoje, ou seja, saindo da condição de mundo de expiações e de provas e entrando na condição do mundo em regeneração. E naquela ocasião, esses espíritos impenitentes e revoltosos foram degredados de lá, foram expulsos de lá. Por isso que na Bíblia tem essa imagem de Adão e Eva comer a maçã do pecado e foram expulsos do paraíso, não é? Está lá nas tradições históricas e lendárias de todas os escritos sagrados. E Emmanuel vai explicar agora racionalmente para nós o que aconteceu. Em 1938 ele vai escrever através de Chico Xavier dizendo: há uma grande estrela na constelação do Cocheiro que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos. Então Capela também tinha vários mundos, né? Quase todos os mundos, olha que interessante. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se depuraram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Há muitos milênios, e particularmente o Chico vai me dizer especificamente que isso ocorreu há 7.000 anos atrás, portanto 5.000 antes de Cristo. O que aconteceu lá? Houve a guerra nuclear, lá, em Capela. E aqueles responsáveis pela guerra nuclear de Capela foram degredados de lá, saíram de lá, né? Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz nos seguintes termos: há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam, e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram então localizá-los aqui na Terra. Aí houve o degredo. Foram expulsos de Capela para começar a encarnar na Terra. Só que 5.000 anos antes de Cristo, 7.000 anos atrás, a Terra era tão atrasada, né? A Terra era um mundo primitivo. Não era mundo de expiações de provas, era mundo primitivo. Com a chegada dos capelinos, nós tivemos um upgrade. Nós nos tornamos um mundo de expiação e de provas. Porque eles trouxeram, naturalmente, avanços extraordinários. Veja a civilização egípcia, a civilização hindu,
os arianos, os judeus, os hebreus, né? Todos eles são capelinos que vieram degradados de lá. E trouxeram para nós o quê? Começou uma coisa muito importante, a escrita. Por volta de 5.000 antes de Cristo, os seres começam a escrever a própria história. Daí nasce a história, assim sucessivamente, né? Agora, isso está precisando acontecer agora na Terra, né? Esse degredo de terráqueos que estão impenitentes, atrasando o passo da Terra. Que isso está acontecendo. O Chico vai dizer para nós, por exemplo, que o degredo de terráqueos começou na Segunda Grande Guerra Mundial. Grande degredo. Começou na Segunda Grande Guerra Mundial. E continua acontecendo e muito fortemente. Um detalhe, essa frase aqui, que Emmanuel passa só um mel na nossa boca, sem explicar, né? Olha só, ele fala assim, um dos orbes de Capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. O Chico vai me dizer, Jesus é o governador de Capela também. Por isso é que nós temos tantas afinidades com Capela. Mas não é só isso, não. Jesus é o governador espiritual de 5 planetas. Um planeta hoje feliz no sistema estelar de Sírius. O planeta Capela, que é hoje um planeta regenerado, um dos planetas que gira em torno do sistema binário de Capela. A Terra, que é um planeta de expiações e de provas. E um planeta primitivo hoje chamado Quiron, para onde os degradados da Terra estão indo, desde a Segunda Guerra Mundial. Alguém quer ir para lá? A passagem é grátis. Levanta a mão quem quer. Olha, lá é muito bom, porque o Chico me falou que a vida lá é como a nossa. O globo, a única diferença lá é o seguinte, lá tem temperatura, pressão, água, animais, vegetação iguais aos da Terra. Só com 2 diferenças. A primeira é um globo muito maior do que a Terra, bem maior do que a Terra. Segunda diferença, a humanidade lá ainda vive nas cavernas. Então a passagem é grátis. Quem quiser ir ajudar os habitantes das cavernas de Quiron, hein? Não tem internet. Olha só, principalmente as mulheres, né, quem gosta de cuidar muito dos cabelos, vão estar com o corpo todo cabeludo. É ou não é? E aqui, só para terminar a nossa primeira parte, nós vamos citar o livro Renúncia. Lá no início do livro Renúncia, o Emmanuel vai falar sobre o planeta feliz da constelação de Sírius, do sistema estelar de Sírius, né? Logo nos primeiros capítulos, essa é uma imagem do sistema estelar de Sírius. Um detalhe importante, viu, gente? Chico recebeu esse livro Renúncia em 1947. Vocês vão ver aí que Emmanuel vai falar que o sistema estelar de Sírius é um sistema trino, 3 sóis. Na época, a ciência astronômica terrestre não falava isso. Falava que era um sistema binário, duas estrelas. E Emmanuel fala, são 3 sóis, um sistema trino. Somente depois que o Hubble, e mais especificamente um outro satélite, foi lançado no espaço para pesquisar, pelos cálculos matemáticos, chegou-se à conclusão que o sistema é trino em 2008. Portanto, 61 anos depois de Chico Xavier receber o livro Renúncia. Eis Sírius, diz Emmanuel, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. 3 sóis, rutilantes, despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endênico festim dos gênios imortais. Que elevação, né, de linguagem, né? Faz lembrar seu avô Peralva, viu?
que também escrevia assim. Olha só, ele falando sobre os seres extraterrestres de Sírios, e voltando a dizer, lá também é um planeta governado por Jesus, um planeta feliz governado por Jesus. Portanto, guarda grandes afinidades com Capela e com a Terra. E lá, esse livro diz respeito a quem? Diz respeito a Alcione. Alcione, um habitante de Sírios. O Emmanuel começa a descrever justamente o ambiente de Sírios, onde Alcione vivia. E ela renuncia, por isso que o livro chama Renúncia, ela renuncia a tudo isso para encarnar na Terra, para nos ajudar. Né? Renúncia. E ele descreve, seres alados iam e vinham. Seres alados, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e de oração. Então aqui uma breve descrição, uma colher de chá que Emmanuel nos deu a respeito de um mundo feliz. Um mundo que já venceu o mal, a ignorância, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a disputa, a vaidade, né? E já atingiu o máximo do desenvolvimento do potencial humano de amor, de misericórdia, de concórdia, de sabedoria. E olha só, o objetivo de uma humanidade feliz, portanto, seres extraterrestres que habitam mundos felizes, está aqui, ó. Eles obedecem a santificados objetivos, num trabalho de natureza superior e inacessível à compreensão humana. Que Jesus nos ajude a um dia chegar lá. Muito obrigado.